Sobre o estudo anterior, meus irmãos, o que está acontecendo, né? Paulo, ele está tratando do caos da igreja. A igreja está um caos. Como assim, pastor? Não tem uma área da igreja que tá com problema. A igreja está com problema. É como se o corpo inteiro tivesse doendo, porque às vezes acontece que nem o irmão Alcides, né, que teve um problema aqui de apêndice. Não estava doendo a perna dele, estava doendo o apêndice. Então, aquele apêndice foi retirado e agora ele está melhor. No outro caso é o nosso irmão Alcides, né? Ele está com um problema na perna, não é no apêndice, né? Então, a perna dele é que está realmente deteriorada e em tratamento. Agora, o resto do corpo está bem. No caso da igreja de Corinto, o corpo estava doente, há um caos. Então, o apóstolo Paulo, é por isso que ele entra, né? Ele fala assim, olha, a primeira coisa que tem que ser tratada da igreja, e realmente ele tenta tratar no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, né? Ele praticamente que quase que insiste nisso aqui no capítulo 4, é a questão do orgulho, da soberba que existia dentro da igreja, né? Que é realmente, meus irmãos, assim, o princípio de quase todo o mal e pecado é o orgulho, né? Eles se achavam grandes. O apóstolo Paulo insiste nisso no capítulo 3, no capítulo 4. Ele tenta insistir para a igreja olhar como se fosse no espelho, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Havia uma soberba, sabe, dentro da igreja, e essa soberba praticamente impede a pessoa de se ver como doente. Não, mas eu não estou doente. Aí o apóstolo Paulo ele vai tentando tratar essa questão da soberba, mas no final do capítulo 4, ele deixa um versículo aqui bem interessante, né? Olha aqui, no versículo 21 do capítulo 4, para vocês entenderem, isso introduz, meus irmãos, o livro todo. Esse versículo 21 vai colocar uma introdução para tentar localizar e resolver os problemas da igreja. Ele diz assim, no versículo 21, vocês querem, eu vou convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Ele está dizendo, eu estou indo aí, tá? Eu estou indo aí nessa igreja, eu quero saber se eu vou aí, se eu vou com vara, se vocês vão resolver os problemas que estão dentro dessa igreja, ou se eu vou com espírito de amor e mansidão, ou seja, se vocês já tiverem resolvido os problemas, não tem porquê de eu chegar aí e querer repreender vocês, porque até isso eles não aceitavam. No final do capítulo aí, né, do livro, ele tenta falar disso. Vocês, tem gente aí falando que para escrever eu sou nervoso, valente, mas quando eu estou pertinho eu não sirvo para nada. Bom, até isso, meus irmãos, ele estava sofrendo da igreja de Corinto, tá? Agora, veja só, né? No capítulo 5, versículo 1, ele introduz um novo problema, né? Não é uma questão aqui de orgulho, de soberba, mas como resultado dela também. Por isso que ele fala o versículo 2, ó, vocês estão orgulhosos. A palavra orgulhoso aparece aí também, né? Então, no versículo 1 diz, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que se há, no sentido presente, né? Que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher, ou senão da esposa do seu próprio pai. Veja como o juízo vai ter importância aqui no nosso estudo do capítulo 5, né? Hoje é muito comum falar assim, ó, você tem que ser tolerante. Essa palavra aparece cada vez mais na mídia. Ó, você tem que ser tolerante, né? Geralmente eles introduzem isso para essas questões, sabe, assim, de gênero, né? A gente tem visto muito isso, né? Essa questão de tolerância. Só que não é uma questão de tolerância apenas, né? É uma introdução de uma coisa que, biblicamente, por exemplo, não é aceitável. E aí a pessoa fala, não, a gente tem que tolerar isso, a gente, né, tem que tolerar, tá? Não tem jeito. E fala muito sobre isso hoje, né? A gente não deve julgar ninguém, né? Quem somos nós para julgar se a pessoa está certa ou se está errada? Ou seja, hoje não tem juízo, né? A questão líquida que eles falam, né? Um negócio meio híbrido, né? Assim que eles usam o termo, né? Então, meus irmãos, a Bíblia, ela é o contrário. Ela diz que sim, existe uma intolerância bíblica, né? Existe.
Aonde que existe uma intolerância bíblica? A Bíblia fala para não andar com má companhia, ou seja, ó, não ande com essa pessoa. Calma lá, mas você está falando para esse membro da igreja, ou esse irmão da igreja, ou o seu filho, né, que seja o filho de sangue, não andar com essa pessoa? Eu estou dizendo isso. Mas você não está sendo tolerante, você está sendo muito intolerante. Não é isso que eles vão dizer para a gente? Mas não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Que as más companhias corrompem os bons costumes. Bons rapazes, de famílias fiéis a Deus, crentes em Jesus Cristo. Quando ele se enturma com um grupo, ele vai ficar muito parecido com aquele grupo. Quando você pensa que não, a pessoa está completamente diferente daquilo que se ensinou dentro do próprio lar, na própria casa. Imagine uma criança que depois que ele está, né, o pai vai buscar, o pai vai trazer na escola e tudo mais, um rapaz, uma moça, de repente esse rapaz e essa moça, né, ele se enturma, né, dá lá, e é uma turma de droga, é uma turma da pesada, né? No começo não parece ser pesado, acontece que só dentro da classe ele entra às 7 horas da manhã, sai 12:30, 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas e meia. Se for uma escola integral, então, ele vai sair 4 horas da tarde. E ele resolveu escolher na classe os piores elementos para serem seus amigos. Queridos irmãos, não há dúvida que o pai, a mãe, tem que ser intolerante. Não quero que você ande com essa turma. Entenderam? Então, a intolerância, ela é bíblica sim, né? Um hospital, né? Eu estava fazendo uma visita esses dias, né? Errei o corredor lá, estava escrito assim, não entra, lá na Unimar, né? Que era um negócio de contágio, essas coisas. Quando eu vi, eu estava lá, falei, eu mesmo olhei e falei assim, não é para mim ficar aqui. O que eu estava fazendo lá, né? Eu estava tentando achar uma criança, né? O Caio. E aí, quando eu vi, estava escrito assim, é proibido entrar aqui, não sei o que. E eu olhei e falei assim, rapaz, aqui acho que deve ser aquelas doenças que pega, né? Então, o hospital tem que ser tolerante? Vamos dizer que entra um visitante lá, eu quero entrar aqui nesse corredor. Não, o hospital vai dizer, você não pode, não dá para você entrar aqui. Eu chego, né, tem pessoas na portaria do hospital que me conhecem. Chega, fala assim, eu queria visitar o fulano. O dia que eu fui ver o irmão Alcides, à noite, já não podia entrar mais. Aí o camarada olhou e disse, pastor, pode entrar, mas o senhor vai rapidinho, olha, questão de segundos, hein? Vai lá, faça a sua oração e volte embora, porque eu não posso deixar o senhor entrar. Mas aí eu entrei, só que eu não posso deliberadamente falar assim, não, que vinha, não, existe uma intolerância, nós aceitamos essa intolerância dentro da sociedade também, e também punir os infratores, né? Uma intolerância, a pessoa está aí bebendo e dirigindo, não pode, existe uma intolerância que é aceitável para a nossa família, que é aceitável para a sociedade, e existe uma intolerância que deve ser aplicada pela igreja. Então, a tolerância é maravilhosa, né? Até quando? Até o momento que nos causa dano, né? É isso, se está causando dano, se está realmente prejudicando, se está matando, aí você não pode ser tolerante. Começa a beber, o médico fala, você tem que deixar de beber, né? Ou você começa a fumar, você tem que deixar de fumar, porque o teu pulmão tá bravo. Meu pai, ele fumou 40 anos, aí um dia ele passou mal, ele foi lá no médico lá e tal, o médico disse, olha, isso é simples, o senhor, eu fumo, então, o senhor continue, se o senhor quiser, até empresta dinheiro para o senhor comprar um cigarro, se o senhor se matar, quer? Né? Aí ele não fumou mais, deixou, né? Então, ele foi intolerante com ele mesmo, né? Não teve jeito. Então, a gente tem que pensar nisso, né? O juízo e sua importância aqui no nosso estudo do capítulo 5. Agora, irmãos, consideremos o problema específico, né, relatado aí na igreja. É um caso de imoralidade gravíssimo de um filho contra a mulher do seu pai. Então, isso aqui já estava na lei também, né? Uma coisa que estava na lei. Por exemplo, não tenha relações sexuais com a esposa de seu pai. Aí vem essa questão do incesto, né? E mesmo nas culturas mais antigas, o incesto, para eles, era o pior dos pecados. Qualquer pecado nessa área já é horrível, né? Agora imagine o incesto, ou seja,
O pai está lá, o pai está vivo, né? E ele está tomando a mulher do seu próprio pai. Então, esse é o caso que está acontecendo na igreja de Corinto, né? E aí, meus irmãos, incesto, tá bom? Mas, pastor, está escrito fornicação aqui, porque a tradução, meus irmãos, ela é generalizada. Por exemplo, a palavra que vai aqui no original é pornografia, não é? Essa palavra ela é usada não somente no incesto, ela é usada na prostituição, ela é usada no adultério, ela é usada para uma pessoa que lê uma revista que não deve, se a pessoa está no celular e vê, tudo isso é pornografia, porneia, essa é a palavra que é usada no original, né? Então, qualquer que seja, né, a questão, está usada essa palavra fornicação. Que a pessoa fala, não, fornicação é quando uma pessoa está saindo, mas ela não é casada. Não é verdade isso, tá? Não é. A palavra aqui é outra, né? A palavra no original serve para todo esse tipo de imoralidade, como nós colocamos aqui, né? Para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? É um termo usado para condenar toda relação sexual ilícita, antes ou depois do casamento, seja ela em ação, seja ela pelos olhos, seja ela pelo linguajar. Então, meus irmãos, é a mesma coisa, no original não vai mudar absolutamente nada. Agora, veja só, ele conta o problema, né? Tem lá uma pessoa dentro da igreja, comungando com a igreja, e ele está no pleno ato ainda lá, em fornicação com a sua madrasta, seria esse o caso. Vamos para o capítulo 5, versículo 2. A reação da igreja, a atitude da igreja. Estais inchados. Que isso, pastor? Vamos continuar. E nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido tirado dentre vós o que tem cometido um tal ato, né? O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que todo mundo sabia que aquele rapaz estava fazendo isso, e a igreja estava aceitando assim, ninguém corrigiu, né? Ninguém chegou e falou assim, olha, isso não está certo, né? Vamos levar o caso aqui para a igreja, porque já era público, então vamos levar o caso para a igreja. Se é público, pode levar o caso para a igreja, né? Se não é público, então você respeita o Mateus capítulo 18. Mas nesse caso aqui, o apóstolo Paulo é bem claro, né? No versículo 2 ele fala assim, né? Não vos entristecesse, então é usado o plural, ou seja, a igreja inteira, meus irmãos, né, estava lá. Esse termo, né, é usado em Tiago capítulo 4, versículo 9. Vamos abrir lá, né? Essa tolerância aí que ele está questionando da igreja, capítulo 4 e versículo 9 do livro de Tiago, que ele fala assim: senti a vossa miséria, lamentai e chorai. Então aqui, essas duas palavras, lamentar e chorar, é a mesma palavra usada aqui, meus irmãos, no versículo 2, quando diz assim, não vos entristeceste, né? Então a igreja não estava nem triste, essa que é a verdade, ninguém estava tomando conta da questão, né? A questão maior era essa, né? Que isso estava acontecendo, era um dos problemas da igreja, e ninguém. Então a dedução aqui, meus irmãos, é simples, em vez de chamar o irmão, né, e repreender o irmão, eles disseram, não tem problema nenhum, né, ele continuar com a mulher do pai dele. Isso aqui é um tempo presente, isso aqui, nós chamamos esse tipo de pecado, né, de pecador impenitente. O que é pecador impenitente? É aquele que fala assim, não, eu não estou pecando, né, eu estou certo, eu não preciso me arrepender de nada, né, eu estou certíssimo, no meu caso aqui, eu não preciso pedir perdão para ninguém, não preciso pedir perdão para a igreja, eu não preciso pedir perdão. É o que está acontecendo aqui. Então, isso é um pecado impenitente. E a igreja estava praticando a tolerância ao pecado impenitente. Ou seja, não queria tratar do problema. Ou seja, vamos ouvir a explicação dele, né? Vamos ouvir o que ele tem para dizer e ver como é que nós vamos comportar aqui a partir dessa explicação. Então, meus irmãos, vamos considerar o que a igreja deveria fazer. Então, o apóstolo Paulo ele é claro, tá? As medidas que o apóstolo Paulo menciona aqui, o pecado impenitente.
você vai ser julgado. Ele diz: eu já julguei, porque ninguém estava julgando, então o próprio Paulo julgou. Deveria excluí-lo, que é tirar do meio da igreja, e entregá-lo a Satanás. São 3 coisas mencionadas aqui: o juízo, né, que é realmente um julgamento da igreja, a exclusão, né, e depois, meus irmãos, há uma explicação pública por que ele foi excluído. Agora, isso aqui, meus irmãos, é sobre realmente esse pecador, esse pecado, né? Por quê? Porque ele não queria abandonar o seu pecado. Então, vamos dizer que tem uma pessoa que ela não quer abandonar o seu pecado. Um irmão foi lá, né, que é o princípio de Mateus, conversou com ele, chamou 2 testemunhas, levou o caso para a igreja. Aí a igreja decidiu, falou assim: vem cá, mas você não vai abandonar o seu pecado? Não, eu não vou abandonar o meu pecado, não vou. Então, ele está aqui, meus irmãos, ele vai abandonar depois. O livro de 2 Coríntios ensina isso, mas aqui ele diz assim: não, eu não quero, né? Então, calma lá, a igreja tem que praticar aquela intolerância que nós falamos, a intolerância em relação ao pecador impenitente. Chegar realmente e dizer: olha, você não quer abandonar o pecado? Não, eu não quero abandonar o pecado. Então, infelizmente, nós vamos ter que excluir você. Não vai ter jeito, né? O pastor está usando um termo duro aqui, que é entregá-lo para Satanás destruir a carne, né? É porque uma pessoa, meus irmãos, conscientemente excomungada, ela tirada da igreja, veja só. Até Jesus disse, quando ele ensina sobre essa questão, que a própria igreja deve tratar aquela pessoa como um publicano, né? Um pecador, um publicano. Por quê? Porque ele está dizendo para todo mundo que o que ele está fazendo não é pecado, que ele vai continuar a pecar. Então, nesse sentido, ele é entregue a Satanás, ou seja, a igreja não tem mais o que fazer por ele. Simplesmente a igreja foi lá, aconselhou, tentou ajudar, não quis se arrumar, então excluiu. E aí vem essa frase: seja entregue, né? Ou seja, a igreja realmente não tem mais o que fazer. Se a pessoa, meus irmãos, tem um pecado e ele é repreendido, ele não abandona o seu pecado, ele é excluído pela igreja, de fato, ele está lá entregue a Satanás. Não tem jeito. Como assim, pastor? Então o diabo, por quê? Porque o diabo está dominando a vida dele. Ele já recebeu um conselho espiritual, né? Mas ele não quis ouvir o conselho espiritual, porque ele está debaixo da autoridade do príncipe deste mundo, né? Agora, veja só, aí tem aquelas pessoas que falam: esse camarada aqui, ele não é crente, porque ele pecou, então ele não é crente. Calma, calma. Você vai encontrar muitas pessoas que estavam dentro da igreja e hoje estão fora da igreja. Eles foram chamados a atenção, a igreja manteve uma disciplina bíblica, precisou excluir essa pessoa, e aí a gente fala assim: saiu da igreja, está no inferno. Não é verdade. A palavra de Deus ensina que isso não é verdade. Olha com atenção o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 3, né? Diz assim: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não é só em nome, mas pelo poder, isso é importante notar, que ele seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, né? Então, meus irmãos, ele quer viver no mundo, ele não quer viver dentro da igreja, mas então ele é do mundo, não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho que aquela parábola do filho pródigo, ela tem princípios espirituais ali, que a nossa mente, ela pode entrar dentro dela diversas vezes, e por centenas de vezes naquela parábola, e não extrair o suficiente das verdades espirituais que existe de um filho pródigo, né? E, por exemplo, né, eu já contei para vocês, né, a história da irmã, né, a esposa do irmão Félix.
Ela voltou para casa depois de 50 anos, né? 50 anos. Ela não queria viver uma vida espiritual. E quando ela voltou consciente. Eu estava aqui, né, num restaurante, ela já faleceu, né? E estava ela, a filha, a neta, estava uma geração assim, né? E o irmão Félix junto. Ela olhou, né? Ela já tinha passado por outros casamentos e agora ela estava sozinha, talvez. E ela disse assim: pastor, que fique bem claro que eu sou a pecadora. Falou assim: eu sou a pecadora. Que fique isso bem claro. O Félix, ele é um homem de Deus. Aquilo me impactou muito, porque mesmo tantos anos ali, fora da vontade de Deus, o Espírito Santo ainda estava operando no coração dela. Como é que ela terminou? Terminou de mãos dadas com o seu príncipe, o irmão Félix. Eles casaram novamente quando ele tinha 99 anos de idade. Ah, pastor, nem adianta. Talvez para nós não adianta, para Deus adianta. Olha o que o apóstolo Paulo diz: para que o Espírito, olha só, no capítulo 5, né, versículo 5, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, esses três princípios, irmãos, não devem ser esquecidos, né? O juízo da igreja, a exclusão e também a entrega a Satanás. São os três princípios para o pecado impenitente, o pecado que está ali, né? Aquele homem, ele estava lá dentro da igreja, ele não queria abandonar o seu pecado, então a igreja vai tomar essas três decisões, né? Primeiro nós vamos ter que tratar desse caso. Ah, e aí, você, não resolvo não abandonar ela, então você, por favor, você vai ter que ser excluído. E agora? Não, bom, lá fora, meus irmãos, alguém vai dizer, mas ele não era da tua igreja? Aí você vai poder olhar e dizer, ele está fora da vontade de Deus, ele está entregue a Satanás. Ele está, infelizmente, é como Jesus mesmo disse, tem que tratar como publicano. É uma coisa chata, pastor, porque ele está querendo dizer para todo mundo que ele está certo e a palavra de Deus está errada. E isso não é verdade. Então, o tratamento realmente é esse aí. Agora, meus irmãos, continuando, né? Como deve ser o juízo, né, do irmão pecador? Isso é importante, esse ponto aqui, né? A palavra de Deus tem ordem. Junto com as ordens, tem o quê? Tem as punições, né? E além das punições, meus irmãos, tem como os jeitos de tratar o caso. Não matarás. Se matar, quem matar vai morrer. Vida por vida. Está escrito ou não está escrito? Não é isso que está escrito? É vida por vida. Mão por mão, pé por pé. Aí você continua lendo as escrituras, está escrito assim, olha, se você estiver no campo e de repente escapar o machado do cabo e pegar na cabeça do teu irmão e ele via falecer, era para matar aquele camarada também ou não? O que ele tinha que fazer? Ele tinha um recurso, ele podia ir para a cidade de refúgio. O que ele ia fazer lá? Ele ia se justificar lá. Ia ter uma punição para ele, mas, irmãos, ele não precisava morrer. Mas não é vida por vida? Sim, é vida por vida, né? Mas dentro da lei, meus irmãos, as punições e a forma como trata, Deus, ele, né? Assim, que fazer com o assassino? Como aplicar a correção? Mata ele? Não, tem que ver por que ele matou, né? Tem que ver, foi deliberadamente, então é vida por vida, né? Não tem jeito. Ele não podia ter matado o rapaz aí. Então o vingador de sangue pode ir lá e matar ele. E não vai ser preso o vingador de sangue, né? Então, aqui está o princípio, mas o princípio, meus irmãos, de toda a questão, vamos para Mateus capítulo 18, porque aqui você tem o princípio de toda a questão, né? Numa conversa muito informal ontem, né, com a irmã Maria, a gente estava tratando desse assunto, né? Eu, a irmã Maria, a gente estava conversando muito sobre esse assunto, de como não é aplicado o princípio de Mateus 18 nas igrejas. Vamos dizer, né? Vou usar um exemplo aqui. Eu tenho, vamos pegar aqui
A irmã Maria Cecília, né? Está aqui, a irmã Cecília, coitada, vai virar a vítima aqui agora, né? Aí, o que eu faço, né? Eu não gostei de alguma coisa que a irmã Cecília fez, né? E aí, então, estou falando isso porque eu sei que a senhora me ama, depois a senhora não vai ficar brava comigo, né? Então, aí a irmã Cecília, né, ela nem prestou muita atenção, né, que ela falou uma coisa e me magoou, me entristeceu muito, né? Aí, o que eu faço, né? Eu não busco esse caminho, eu vou lá, eu fico contando para a igreja inteira. Eu abro a minha boca, porque que fulano não sei o quê, porque... Esse é o princípio bíblico. Vamos dizer que você tenha qualquer que seja o problema, qualquer que seja, pode ser um problema simples, sabe? De você estar ali conversando, tranquilo, e alguém faz uma pergunta que você não gostou, aquilo te magoou. É a coisa mais comum que existe dentro da igreja, ser magoado por uma palavra do outro. Ou se aquela pessoa, ela realmente cometeu um pecado gravíssimo. Não importa, o princípio é sempre o mesmo. O princípio é esse de Mateus 18. Por quê? Vamos lá. Capítulo 18 do livro de Mateus, né? E o versículo 15. Ora, se o teu irmão pecar contra você, então, houve um pecado? Houve um pecado. Está dizendo aqui, ó, fulano pecou, né? Eu pequei contra a Mariazinha, tá bom. Se eu pequei contra a Mariazinha, o que a Mariazinha tem que fazer? Vamos aqui no versículo 1, né, versículo 15. Repreende-o entre ele e você. Está vendo? Ela vai chegar em mim, a Mariazinha, e falar assim, Gil, né? Por que você fez isso, Gil? Não faça, você me magoou, você me entristeceu. Olha, você está fora da vontade de Deus. Tá? Aí, geralmente, irmãos, quando a pessoa tem coragem, de vez de colocar num holofote, né, ela chegar só com aquela pessoa e tentar tratar, olha o resultado no final do versículo 15. Esse é o objetivo primário de Deus. Ganhaste o teu irmão. Então, a maioria das pessoas que saem da igreja, eles não tratam o problema com quem magoou eles. Você sabia disso? Eles contam para um 1, para um 2, para um 3, para um 4, para um 5, para um 6, para um 7, para um 8, para um 9, para um 10, né? Mas ele nunca vai lá na pessoa e diz assim, eu estou meio chateado com você e tal. Você me ofendeu, né? Mas o que eu te ofendi? Puxa vida, me perdoa. Geralmente, meus irmãos, aquela pessoa, ela sabe que ela ofendeu também. Deus vai tocar no coração dela e ela vai dizer, olha, me desculpa. E você acredita que a amizade dos dois costuma melhorar quando isso acontece? Que fortalece a vida espiritual? Mas aí quando não trata, e por coisa simples, cada coisa simples, cada coisa boba, né? Às vezes uma irmã está entrando na igreja, a outra olha e fala assim, nossa, que cabelo horrível, né? A pessoa gastou aí R$500 para arrumar o cabelo e fala uma coisa dessa, né? Aí, veja só, ela nem escutou, mas quem estava perto escutou. Chega e diz, a fulana quando você entrou falou que você estava com o cabelo horrível, viu? Né? Pronto, acabou. Vai sair da igreja, com certeza. Sabe por que vai sair da igreja? Porque não tem coragem de chegar e falar assim, fulano, como é? Você falou que o meu cabelo está horrível? Não, falou, fulano falou para mim que você falou, né? Mas por que você falou? A pessoa até chora, me perdoa, tal, mas aí é que vem, né? Você vai ter coragem de perdoar. Por que uma pessoa não procura a outra? É porque ela não tem coragem de perdoar. A palavra mais difícil que tem no dicionário é o perdão. Eu falo assim, mas se eu procurar ela e ela se arrepender, eu vou ter coragem de perdoar? Não, quer saber? Eu não vou mais nessa igreja, não. É assim que faz. Então, o princípio de Mateus, meus irmãos, ele é batata. O princípio de Mateus, ele nunca falha. Final do versículo 15, olha o que está escrito aí de novo, para a gente nunca esquecer. Quando você aplica, a não ser que você está com um espírito rebelde, como aconteceu aqui no capítulo 5, né? De 1 Coríntios. Aí a palavra é, ganhaste o teu. O que ele é seu? Ele ganhou o seu irmão. Você ganhou ele, você conquistou o coração dele de volta. Olha que legal, né? Ele não vai sair da igreja,
vai ficar junto com você na casa do Senhor, né? Aí, esse princípio, meus irmãos, ele é levado aqui. Vamos aqui para a gente poder entender. Vai entre ti e ele somente. Isso evita o quê? Isso evita escândalo, né? Contra o irmão e tal. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. É o que está escrito. Oba, ganhei meu irmão. Pastor, eu fui lá, mas ele não é uma pessoa fácil, viu, pastor? Eu escutei o que o senhor falou aí na igreja, mas não deu certo, não. Não ganhei ele, não. Ah, não ganhou? Aí sim, você está autorizado pela Bíblia a levar 2 ou 3 testemunhas. Leve pessoas pacíficas, né? Não vai fazer que nem aquele pessoal de escola. Ah, fulano mexeu comigo, você vai comigo? Vamos. Pega os 3 piores, né? O que dá tapa, o que dá chute e o que morde. Aí vai lá para resolver o problema com o coleguinha. É claro que vai dar briga. Se você pega uma pessoa pacífica, amorosa, uma pessoa espiritual como testemunha, ali naquele momento, a própria testemunha pode chegar e falar assim: mas rapaz, você errou. Veja só. Ah, é verdade, ó, você veio conversar comigo, eu fiquei bravo com você, mas me perdoa, agora estou entendendo. Veja como é importante as testemunhas. A testemunha não é para te dar razão. A testemunha é para você ainda ter aquele pensamento de que eu quero ganhar o meu irmão, eu não quero ganhar a briga. A testemunha não é para você ganhar a briga, jamais. É para te auxiliar, para te ajudar, sabe, assim, a entender o processo, o coração daquela pessoa. É por isso que tem testemunha. E aí, meus irmãos, aí vem o fim da picada, né? Se ele recusar ouvir estas pessoas, exponha o assunto à igreja, aí você sim vai levar para a igreja. Você está tratando de um espírito rebelde, que não escutou as testemunhas, levou para a igreja, não escutou a igreja, e aí sim Jesus diz o seguinte, né? Você considera ele como gentil e publicano, ou seja, olha, não dá. Não vai ter comunhão, não tem jeito de ter comunhão, né? E aí, meus irmãos, o que segue esses ensinos de Jesus, se você olhar o versículo 23, é a parábola do credor incompassivo. Olha a sabedoria de Deus. Porque Deus sabe que o maior problema do ser humano é perdoar o outro. Aí ele ensinou o dever do perdão. Por isso que tem essa parábola aí nesse lugar, não está aí de enfeite. Está para dizer, olha, o nosso dever é perdoar. É tentar ganhar o irmão de qualquer jeito. Porque Jesus chegou a morrer na cruz por aquele irmão. E o espírito vai ser salvo no dia do Senhor. Já está escrito isso. Mas eu quero que o corpo não fique na mão do diabo, de Satanás. Eu quero que ele se arrependa. Eu quero que ele mude. Eu quero que ele esteja conosco na casa do Senhor. Esse é o objetivo de Deus. Então, meus irmãos, Deus não quer perder, né? De jeito nenhum. Aí sim, o último de todos os recursos é a exclusão. O pastor João Falcão Sobrinho, né, uma vez ele explicando sobre a correção na igreja, ele era um homem muito sábio. Você quer aprender sobre mordomia? João Falcão Sobrinho. Ele dizia assim, né, tem 3 tipos de disciplina na igreja. A formativa, que é quando prega o pastor ou qualquer irmão está pregando, então você está sendo disciplinado, você está aprendendo. É um jeito de disciplinar seu filho, é você ensinando, não coloca a mão aqui, meu filho, que dá choque. Cuidado. Você vai ensinando as coisas, é a formativa, é uma correção. Você corrigindo, vamos dizer que uma pessoa está lá, né? A roupa daquela pessoa é um escândalo. Tudo bem, aí o pastor vem aqui na frente e fala, olha, vocês têm que se vestir como pessoas que não se escandaliza, ou não escandaliza a igreja. Aí a pessoa, opa, nossa, e eu aqui, né, andando desse jeito e tal, né? Não, eu vou mudar o meu vestuário, está vendo? Foi uma correção formativa. É um jeito de corrigir. O púlpito, ele é usado por Deus. Lembra quantas vezes Jesus usou a palavra para corrigir, antecipou, ou está lá com aquele caminho, né? Então, é uma correção. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele está chamando a atenção do Pedro, né? Mas já orei por você, tá? Já orei, tá? Quando você mudar, você vai ajudar os seus irmãos. Então, essa é a primeira forma de disciplina. A segunda forma é a corretiva, né? Que vem mesmo, meus irmãos, com a correção. Veja só, a correção ela tem 3 estágios, que é o do Mateus 18.
Vai entre ti e ele somente, leve 2 ou 3 testemunhas e dize-o à igreja. Pastor, eu quero quebrar essa ponta, eu quero direto para a igreja. Calma lá, você está quebrando essa ponta aqui. É pública a coisa? Então pode quebrar, não tem problema nenhum. Se é público, você pode quebrar, né? Mas, se você é o que está sabendo, então você deve aplicar o Mateus 18, 15, né? Vai entre ti e ele somente. Então, se você quiser quebrar, você vai quebrar. Mas é para o próprio dano da pessoa também, né? E aí, por fim, meus irmãos, a cirúrgica, né? É assim, olha, a gente ama muito um dedo, a gente ama muito uma mão, né? A gente ama muito uma perna. Na Primeira Guerra não tinha penicilina. E aí, uma pessoa que machucava a perna ou um braço, não tinha o que fazer. Aí aquela enfermidade ia lá, sabe, necrosando, e eles pegavam um serrote e cortavam o braço da pessoa. Pegava o serrote e cortava, meus irmãos, a perna da pessoa. Ah, mas que coisa horrível. Mas ele ficava vivo. Em Gávea tinha uma senhora na biblioteca, uma pessoa muito gentil, né, uma pessoa maravilhosa. E eu sempre cuidando do paizinho, tinha um amor para aquele pai dela, uma coisa assim, né, de invejar o amor que ela tinha pelo pai. Aí estava com aquele semblante triste, ela era uma pessoa alegre, mas estava com um semblante triste assim. Eu ia todo dia lá, né, ia cedo lá. E aí, como é que está o jornal hoje, né? Não tinha internet, não tinha nada, eu queria me manter informado. Aí, olhei assim, com aquele rosto, né, parecia que ia morrer, né? Eu disse, aconteceu alguma coisa, hein? Ela disse, aconteceu. Meu paizinho, o médico disse que se para ele ficar vivo, ele vai ter que tirar o pé. Já pensou, né? Eu falei, até eu fiquei triste, né? Quem que não fica? Tá. Aí foi aquele processo, irmãos. Um dedo, um pé, sabe como é que funciona? E ela sofria muito, né? O pai dela chegou a falecer depois. Mas um sofrimento, eu via o sofrimento dela. Meus irmãos, a cirúrgica dentro da igreja, para você excluir um irmão, eu não gosto de praticar isso, né? Pessoas, pastor, não deixe de qualquer jeito. Eu oro todos os dias. Eu sempre gostaria que se mantivesse lá, ganhando o irmão de qualquer jeito. Mas, geralmente, as pessoas que se apresentam para falar, para acusar, e você começa a olhar a vida daquela pessoa também, né? Você vê que não é lá uma Brastemp, mas ela se acha uma Brastemp, e gostaria muito que aquele irmão fosse excluído e saísse da igreja, né? Olha, a gente tem que ter muito cuidado, mas se vai prejudicar o corpo, está matando o corpo, aí não tem jeito, né? Aí tem que tirar o braço, tira do meio, por falta de amor, né? Não por falta de amor, né? Não foi falta de amor. Ela fala assim, meu irmão, a gente te ama, você vai continuar nesse pecado? Vou. Então, infelizmente, nós vamos ter que fazer uma sessão e excluir você, né? Quando eu era jovem, lá em Cornélio, né, esse sujeito morreu esse ano. Mas ele era um rapaz como a gente, né? O que aconteceu, né? Naquele tempo, era um tempo que os rapazes, as moças tinham um comportamento muito diferente do que tem hoje. Mas a moça acabou, né, a namorada dele acabou ficando grávida lá, aconteceu uma coisa assim, né? E ele tocava lá na frente da igreja, tudo, né? Então o pastor foi conversar com ele, irmão, a gente está querendo que você agora assuma, que case com ela, etc, tal, né? Aquela coisa toda, né? Pastor João, né? E aí, então, a gente fez uma sessão onde a gente esperava que isso ia acontecer. Que ele ia falar, olha, meus irmãos, eu queria que vocês me perdoassem. Está todo mundo pronto para isso. Meu irmão, a gente te ama, né? Deus te abençoa, a gente vai te ajudar, né? Sempre de pessoas pensando até como ia fazer para ajudar os dois. Irmãos, ele subiu lá na frente da igreja, né? Foi uma surpresa para mim também, para todo mundo. Eu acho que o pastor João, não sei se ele passou mais de uma vez uma situação dessa. Ele pegou, né? Ele olhou assim para todo mundo e disse,
Quem não tem pecado, que atire. Acredito que ele falou isso, né? Era só ele dizer: meus irmãos, me perdoem, eu pequei. Aí ele disse isso, sabe? Até a namorada dele lá, olhando assim. E quando ele foi embora, teve que chamar ela, porque ela não saiu, tadinha. Ela estava tão, né? Ela não era da igreja. Vamos embora, né? Eu tenho que ir embora também, né? Bom, não preciso dizer para você que ele praticamente abandonou ela depois. Talvez cuidou do filho, mas abandonou. E uma vez eu postei uma foto, né, do pastor João. E aí ele escreveu embaixo assim: eu espero que esse casal tenha aprendido a amar as almas. Escreveu assim. Eu tive que apagar, eu tirei até a foto, mas meu Deus do céu, né? Eu nem sabia quem que era. Aí depois eu fiquei fuçando, quem que está falando uma coisa dessa, né? Aí eu fui ver fulano lá, né? Eu falei, gente, ele guardou essa maldade ainda no coração, né? Nunca parou. Então, ele não quer ter a comunhão, ele não quer receber o perdão. Tem igreja que não quer perdoar, não é verdade? Mas tem pessoas que não querem ser perdoado. E o que Paulo está falando, quando você lê no original um tempo presente do pecado acontecendo em 1 Coríntios capítulo 5, ele simplesmente, meus irmãos, ele achava que estava tudo bem. E a igreja também achava que estava tudo bem, porque ele diz: vocês estão inchados, ou seja, vocês não estão chorando, vocês não estão lamentando, para vocês está tudo certo. Então, o pecado estava certo para o pecador, e o pecado estava certo para a igreja. E aí, talvez pela influência que ele tinha na igreja, tem essa também, né? Tem essa. Se é uma pessoa muito forte financeiramente, né, meus irmãos, para quem não é a correção cirúrgica? Não é para quem resolve o seu problema, que confessa, que arrepende, que abandona, né? É para quem não confessa, não se arrepende e não abandona o pecado. Para essa pessoa, a correção, ela é diferente. Você tem que tentar ganhar o seu irmão para que ele permaneça junto com você dentro da igreja, seja quem for. Mas se é uma pessoa rebelde que não quer nem confessar, nem se arrepender, não mudar, aí não tem jeito, irmãos. Aí é a cirúrgica. Quando é levado para a igreja, é claro. O caso sempre tem que ser levado para a igreja, no caso de exclusão, né? Então, irmãos, a disciplina, ela é mais redentora do que punitiva. Esse é um ponto aqui, né, que a gente tem que colocar no nosso coração. Qual que é o ponto fundamental da disciplina? Não minhas palavras, palavras de Jesus: ganhaste o teu irmão. Esse é o ponto fundamental da disciplina. Você querer que aquele irmão, ele mude, que ele abandone o pecado, que ele deixe o pecado, que ele vença o pecado, né? Então, vamos usar uma ilustração de bebida, né? Descobrimos que um irmão está pelos bares ali, coisa e tal, e aí passa um irmãozinho, vê, aí passa de novo, vê, né? E aí ele chega naquela pessoa e fala: meu irmão, olha, eu estou me sentindo ofendido, porque eu estou te vendo bebendo aqui todo dia, eu moro aqui perto, por favor, né? O senhor não gostaria de parar e vencer o costume da bebida? Não, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, né? Não se meta na minha vida, cuide da tua, você já tem problema demais, né? Vai cuidar da sua vida. Tá bom. Aí ele pode aplicar o Mateus 18, né? Ele já aplicou a primeira parte, ele não conseguiu ganhar o irmão. Aí ele vai lá e fala: olha, vamos lá comigo. Chega lá, irmãos espirituais: ô meu irmão, vai te dar uma cirrose, você não está indo para um bom caminho, é um mau testemunho para a igreja, olha só. Não, só que ele está dentro da igreja, chega de domingo ele está lá, né? Não vou mudar, não quero, tá, tudo bem, né? Não tem problema. Aí a igreja tem que tomar uma decisão, porque leva o caso para a igreja, e a igreja toma a decisão. Mas veja, ele é tirado da igreja, né? Tá bom, vamos lá, vamos tirar. Mas é isso mesmo que a igreja quer? Não, a igreja não quer isso. O que a igreja quer? Quer que ele pare de beber, quer que ele, meu irmão, na verdade a gente quer que você esteja na mesa do Senhor conosco. É verdade, irmãos, olha, isso aqui vai me dar uma cirrose mesmo, está acabando comigo, o testemunho, eu vou deixar a bebida. Então, o princípio, meus irmãos, a disciplina, ela é mais redentora do que punitiva.
Ah, ela não é punitiva. Ela é punitiva também. Quem não está falando que não é? A palavra de Deus mostra que ela é mais redentora. A disciplina é mais redentora. O objetivo dela é ganhar o irmão, né? Está lá, né? O pecado, antes de atrapalhar a igreja, atrapalha o próprio irmão que pratica. Então ele está perdido na mente, ele está perdido nos seus pensamentos, no seu coração, né? Da onde nasce todas as coisas ruins. Então, nós temos que querer tratar esse irmão. E uma vez repreendido, arrependido, o irmão de volta, né? Primeiro ele volta para ele mesmo. Quando você ajuda o irmão a abandonar um pecado, ele volta para ele, olha. Volta para ele. Na verdade, primeiro ele volta para Deus, como diz a Bíblia. Se voltares, para mim voltarás, ó Israel. Ou seja, você traz a pessoa de volta para Deus. Ele de volta para Deus, ele está de bem com ele mesmo. Ele está de volta para ele mesmo. E aí, sim, aí ele estará de volta para a igreja. Então, a disciplina, irmãos, ela é sempre mais redentora do que punitiva. E existe muita hipocrisia na tal disciplina eclesiástica, né? Às vezes a pessoa não quer julgar a pessoa segundo a Bíblia, ela já está com o pensamento dela, né? Já está, né? Ela fala assim, tem que tirar, tem que fazer isso, não sei o quê. Mas calma, o que a Bíblia diz que é para fazer? Então, ela já tem no coração duro dela e rancoroso, o quê? Como uma pessoa deve ser expulsa de dentro da igreja, como ela deve perder o cargo dela de dentro da igreja, já está com aquilo ali. Quando você olha o histórico dessas pessoas, às vezes é horrível o histórico dessas pessoas, de mágoa, de ressentimento, de confusão, né? Você pensa assim, que essa pessoa só vai pensar isso da igreja? Não, dá uma olhada para a família dela, você vai ver que nem a família dela de carne quer, mas ela está envolta, sabe, assim, de uma autojustiça, e ela quer que se aplique a disciplina completa, né? Quer que o corpo seja entregue para Satanás. Enquanto ele não vê o corpo entregue para Satanás, ele não sossega. E qual que é o problema de julgar segundo a Bíblia? Falamos sobre isso. É que a coisa mais difícil de você tratar qualquer pecado numa igreja espiritualmente é porque você corre o risco da pessoa olhar para você, corre o risco da pessoa vir aqui na frente e dizer assim, pequei, eu quero que vocês me perdoem. Por quê? Porque aí vai ter que ser aplicado o princípio bíblico. Ele pediu perdão. Ixi, então nós vamos ter que perdoar, hein, rapaz. Eu não gosto dele, mas eu não gosto mais dele, né? Então, aí é que está, por isso que não se aplica o princípio bíblico, né? A hipocrisia é vista onde? Nas pedras que carregam, né? E aí, meus irmãos, o que não falta é pedra na mão dos atiradores, e vai ter muitas, né? Vai ter muitas. O apedrejado, certo ou errado, se tiver errado, como Davi, deixa, faz parte, né? É Deus que está jogando essas pedras, não é a mão do Simei, não. Essa pedra vem de acordo com a necessidade e também faz jus ao que Deus disse que aconteceria. Então está tudo bem, estou passando pelo processo bíblico, estou passando pelo processo espiritual, minha função aqui é continuar andando. Se Deus quer que eu vou para o vale de Baurim e a ser apedrejado, eu vou. Se Deus quer que eu atravesse o Jordão e fico lá acampado em Manaim, eu fico. Se Deus quiser que eu volte, lembra? O rei lutava nossas guerras, vamos trazer ele de volta, e trouxeram ele de volta. Então, o Davi é um exemplo, né, de uma pessoa que passou por todos os processos e disse, seja feita a vontade do Senhor. Não temia nenhuma que seja a punição. Então, irmãos, às vezes existe muito interesse nas pedras, né, muito. Aquela mulher, por exemplo, né, pega em pleno ato adulterando, quem estava com as pedras nas mãos nem sabia direito o que estava acontecendo. Mas os líderes sabiam. Por quê? Porque se Jesus manda apedrejar, sem falar aquelas palavras, as pessoas iam dizer, ele não ama as pessoas. Então os líderes, os fomentadores, eles estavam conscientes da arapuca que eles tinham colocado o nosso Senhor Jesus. Eles falam lá, né? Agora eles não esperavam essa frase, né? Olha, gente,
Se alguém não tem pecado, pode atirar. Ou seja, eu quero que vocês atirem mesmo. Uma pessoa dessa tem que ser apedrejada mesmo. Mas por quem, né? Então aí tem aquela barreira. Só que Jesus não estava dentro de uma igreja. Era uma questão civil. Era um juízo civil, não era um juízo espiritual. Tá certo? Então a gente tem que fazer separação de uma coisa e outra coisa. Só que ali fica mais claro a intenção, como está dizendo, né? Às vezes tem muito interesse em umas pedras, né? Que um membro ele se afaste da igreja, ele saia da igreja, que alguém perca o cargo da igreja. Então, às vezes tem muito interesse atrás disso aí. E deixa Deus, né, julgar todos os casos. Voltando lá, meus irmãos, só para a gente terminar, né? Esse é um assunto que nós vamos entrar na semana que vem, porque a gente vai ter que estudar esse capítulo em 2, 3 sessões, né? Mas vamos continuar aqui, versículo 5: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A gente vai ver que esse caso especificamente vai ser tratado lá no livro de 2 Coríntios. Mas o que a gente leu, versículo 6, só o começo: não é boa a vossa jactância, ou seja, isso não é bom. Então nós vamos tratar sobre essa questão também na próxima semana. No próximo estudo nós vamos estar tratando aí no versículo 6 e mais um pouquinho. Vamos devagar nesse capítulo, que é um capítulo muito importante, né, do nosso estudo.